Estação Boas Novas, com Orlando César. Por que Jesus, então, falava por parábola? Né? Nós vimos isso também aqui. No versículo 10 do capítulo 3 de Mateus, os discípulos perguntaram, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dada. Jesus estava falando a eles quem? Quem estava envolvendo Jesus? A multidão. A eles não é dado, mas aos discípulos sim. Aí comentamos aqui até, será que Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Ele falou abertamente aos discípulos, nós vamos ver do versículo 19 em diante, ele fala abertamente o que era a parábola do semeador, mas para a multidão ele fala por parábolas, que eram acontecimentos ali, humanos, para dar um exemplo. Tanto que ele cita o exemplo do semeador, do agricultor, que ao semear, essa semente, uma caiu na beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra em pedregais, e apenas uma parte caiu em boa terra que realmente aquela plantinha ia nascer. E por que Jesus então falou abertamente com os discípulos e com a multidão não? Jesus então revela isso no versículo 13 em diante, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Bom, por que Jesus falou e eu o cure, sendo que ele já estava fazendo ali muitos milagres diante daquela multidão? Curou leprosos, enfermos, paralíticos. Jesus havia curado, né? Ali, fez vários milagres ali. E o que ele estava dizendo de curar não era aquela cura material do corpo, da doença, mas uma cura que vem da semente. Por isso que quando lemos a Bíblia, nós temos que ler pelo menos, o mínimo, o capítulo. Por que Jesus estava falando de cura, sendo que ele já estava fazendo esses milagres entre a multidão? Porque aqui ele está falando da verdadeira cura. E se fazermos relação nesse texto, nós vamos ver que essa cura vem da semente, conforme o solo. Se for boa terra, então essa semente trará uma cura. Mas essa cura é do entendimento. Por isso ele está dizendo aqui, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías, versículo 14: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então é dessa cura, da conversão, de entender a palavra, é isso que Jesus estava dizendo aqui. Jesus prometeu para nós cura espiritual. Ele prometeu refrigério para a alma. É isso que Jesus quer dar para nós, né? A paz espiritual. Essa paz que nós almejamos, que só Cristo pode dar. É isso que ele ofereceu. Estação Boas Novas.